Bom, boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um encontro para a gente falar aí de carreiras, de profissões, definição aí após o ensino médio, de vida e profissional. E o nosso convidado de hoje, obviamente eu tenho uma colinha aqui, né? É o Elvésio Saavedra Serpa. Ele é orientador vocacional e profissional, mestre em educação, psicopedagogo clínico institucional e professor universitário. Então, a gente vai voltar um pouquinho aí, voltar algumas casas em relação às outras conversas que nós tivemos até aqui e ter essa conversa hoje com o Elvésio. Seja bem-vindo, Elvésio. Muito obrigado aí por aceitar o convite, por estar aqui com a gente nessa tarde aí de quarta-feira. Obrigado a você pelo convite. É sempre um prazer, né? Estava conversando um pouquinho com o Márcio antes da gente começar e é muito interessante, né? Eu costumo sempre afirmar que a gente não escolhe uma profissão a troco do nada, né? A gente sempre escolhe uma profissão por alguma coisa a mais que a gente já viveu, né? E a gente estava comentando, eu gosto sempre de contar muito esse momento, essa passagem, né? Porque eu acho que é muito significativa e vale a pena enquanto reflexão. Alguns bons anos atrás, quando eu tinha 16 anos, né, por uma situação familiar, nasci no Rio, sou carioca e muito pequeno, meus pais acharam que seria melhor criar os filhos numa cidade pequena, né, numa cidade menor do que no Rio de Janeiro, e viemos para Petrópolis. Digo para Petrópolis porque eu estou aqui em Petrópolis. Daqui a pouquinho estou voltando para o Rio. E viemos para Petrópolis, aquela coisa toda, e me desenvolvi, né, aqui em Petrópolis durante algum tempo. E num dado momento, né, sou filho de um pai médico, né, uma mãe professora de francês e uma irmã que eu tenho 2 anos mais velha, que já tinha se decidido por fazer, já estava até fazendo faculdade de Direito. E eu tinha 16 anos e era um adolescente normal, né, de uma família de um extrato social mediano. E foi um amigo, uma pessoa conhecida, me perguntou: o que você vai fazer? E eu, ingenuamente, respondia: hoje é quarta-feira, hoje eu tenho aula de natação. Não, a aula de natação é amanhã. Amanhã eu tenho prova também, eu vou para casa, vou estudar. Não, filho, o que você vai fazer de profissão? E um buraco monstruoso se abriu dentro de mim, né? Eu fiquei muito sem chão, porque eu não sabia. Eu era um estudante do ensino médio, né? Cumpria meus deveres, fazia minhas atividades, gostava de nadar, jogava tênis, brincava como qualquer adolescente, tá? E aquilo foi um caos. E, por incrível que pareça, eu era muito bom. Hoje em dia ainda gosto, mas era muito bom em matemática, era monitor do professor de geometria, né? Eu tinha uma paixão, né, pela matemática, sempre gostei muito e fiquei com aquilo na cabeça: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer de profissão. Esse pai estabelecido, essa mãe estabelecida, essa irmã também já estabelecida. E aí eu comecei a perguntar para 350 mil pessoas, né, o que achavam que eu devia fazer, o que seria bom, aquela coisa toda. E todos foram unânimes, pelo meu prazer pela matemática, todos foram unânimes em dizer: faça engenharia, faça matemática. Até o meu próprio professor, que eu era monitor, bateu o martelo. Não, faz engenharia. Eu estou 30 anos formado, há 35 anos atrás, 36 anos atrás, e eu fui fazer engenharia. Pronto, estava resolvido os problemas, aquela coisa toda. Obviamente, cheguei lá, não
Cheguei na faculdade, tive que me mudar de volta para o Rio, porque a faculdade que eu passei era no Rio, era uma complicação muito grande. Comecei a fazer engenharia, na época a moda era engenharia de telecomunicações, tá? Comecei a fazer tudo perfeito, até gostava, mas não era aquilo. Bom, depois de 6 meses tranquei a faculdade, foi uma nova crise familiar, né? Porque como você vai trancar a faculdade? O que você vai fazer? Vem de uma família todos com título superior. Bom, tranquei a faculdade e tive a chance de fazer um processo de orientação vocacional, né? Com um psicólogo que por acaso era vizinho nosso do prédio onde a gente morava. E ele foi assim muito categórico ao chegar e dizer: fiz o processo todo, na época demorava muito, era um processo de é, mais 2, 3 meses, era uma coisa complicada. Hoje em dia eu faço de forma mais reduzida, né? E, e ele no final virou e falou assim: olha, sua área não é exata, sua área é humanas, né? O que você tem que fazer é, com certeza, psicologia, ou no máximo, se você quiser juntar um pouco desse olhar para o humano, né, com as exatas, você faça arquitetura. E eu parei, olhei, né, falei assim, mas como assim? O que é psicologia? Aí comecei a estudar, ele explicou, falou, aquela coisa toda. Bom, resumo da ópera, no ano seguinte, prestei vestibular para arquitetura, não passei por causa da prova específica, e passei para psicologia, né, passei até, na época, bem classificado. Comecei a me estudar, comecei a estudar, a partir do segundo, terceiro período, me apaixonei por essa ciência linda, né? E me formei, estou 30 anos formados. Se eu tirei 2 férias nesses 30 anos, foi muito, né? E comecei a fazer esse trabalho de orientação vocacional, tá? Que eu achei que era importante. Assim como eu tive uma ajuda, achei que era importante ajudar essas pessoas, né? Esses adolescentes, esses jovens, esses adultos, não importa, que tinham essa dificuldade. E fiz uma dissertação, defendi uma dissertação de mestrado, onde eu falei justamente sobre isso, né? As representações sociais da escolha profissional na adolescência, tá? Onde eu estudei e comprovei tudo aquilo que eu tenho enquanto projeto profissional hoje e baseei numa linha teórica, né? E o primeiro capítulo, né, foi da dissertação foi Segurando as Cordas, Dando Nó e Fazendo Laço, que foi o título que eu dei para o nosso encontro, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, Você quer que eu né? compartilhe já aqui, ô Vécio? Vamos, que aí a gente já vai botando um pouquinho, a gente já vai falando, e aí mais 5 minutinhos eu acabo de expor o perfeito, acabo de expor o pensamento, né? E aí a gente parte para o bom da história, que é esse bate-papo, essa troca. Bom, quando o Márcio me convidou, né, para fazer através de uma pessoa conhecida nossa, eu falei com ele, eu falei assim, olha, eu queria falar não sobre ser psicólogo, mas sobre o processo que antecede, né? Eu posso até depois, se vocês quiserem, falar sobre o que é ser psicólogo, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse processo que antecede, que é essa questão que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos passar, né? Que é a escolha de uma profissão e que hoje cada vez mais eu procuro trabalhar em cima de que você pode escolher o que você quiser, tá? Desde que você tenha, né, toda uma reflexão em cima disso. A questão não é ser médico, ser isso, ser aquilo outro, né? A questão é você procurar e fazer e trabalhar em cima daquilo que você gosta, né? Eu tenho um depoimento que eu gosto muito, que é um depoimento da acompanhante da minha mãe, que mora aqui em Petrópolis com ela, e recentemente a gente conversou com ela já está com a gente há 20 anos, né? E eu conversei muito com ela, falei assim, poxa, você tem maior habilidade, você não quer fazer um curso de cuidadora, você não quer fazer uma faculdade de enfermagem, você não quer fazer alguma coisa a mais? Aí ela falou assim, não quero nada.
o que eu gosto é de ser isso, é de ser empregada, né? Por favor, não entendam nada de errado, né? O que eu gosto é isso, é de trabalhar, é de cuidar. Eu não quero título, eu não quero nada. Eu sou realizado e feliz com o que eu faço. Com essa questão, eu gosto dessa realidade. E esse depoimento me marcou muito, porque é isso, né? A gente precisa literalmente ter prazer naquilo que a gente faz, né? Na nossa profissão, na nossa realidade, tá? Então, a ideia de segurando as cordas, né, dando o nó e fazendo o laço, vem justamente sobre isso. Eu geralmente gosto de fazer os agradecimentos no início, né, porque no finalzinho a gente agradece, aí já parece que fica uma coisa piegas. Então eu fiz, né, ao professor Márcio, que fez o convite, ao Luciano, que é a nossa pessoa em comum, a professora Luciana, que é uma grande amiga minha, que damos aula na Unifase, e ao Embracer, que é o instituto onde eu trabalho, aí no Rio, é uma clínica que a gente tem toda a questão. A professora Luciana, porque tudo que é bonitinho aí nos slides foi tudo feito por ela, tá? Porque eu sou um fracasso tecnológico, né? Bom, vamos lá. Segurando as cordas, dando nó e fazendo laço. A escolha de uma profissão entrelaça-se a todos os cenários que constituem a vida do sujeito. Você não escolhe a troco do nada, né? Eu costumo defender a proposta de que existe, né, um eu e existe um mundo, tá? Esse eu carrega desejos, sentimentos, milhões de questões, e existe um mundo, né, que está ali dizendo para gente: faça isso, faça aquilo, aquilo é bom, aquilo é ruim, aquilo é questão. Então, esse mundo está recortando a vida da gente o tempo todo. Eu gosto muito de dizer que somos sujeitos datados e recortados por uma situação socioeconômica e cultural, né? Hoje, vocês, enquanto adolescentes, no ano, né, de 21, de 2021, vocês são recortados por uma situação muito complexa, desde a mais real que a gente está vivendo, que é essa pandemia, até uma situação política, econômica, que vai ditar caminhos e que vai recortar dentro dessa realidade. Então, seguindo essa analogia aí com o título, esse momento de segurando as cordas é literalmente esse primeiro momento que antecede a escolha, onde a gente começa a olhar tudo aquilo que retorna a gente, tudo aquilo que está em volta da gente. A partir do momento que a gente começa a estruturar, a gente dá um nó. A gente começa já daquilo que já foi pensado, a gente já tem um primeiro momento, que é as possíveis profissões, aí a gente já passa a investigar um outro lado da história. Até então eu estou pensando no meu desejo, depois eu passo para um estudo das profissões, e até o momento que a gente dá o laço, né? Que é um momento final, quando eu digo que eu vou fazer isso, tá? E que é um momento bastante lindo e também bastante complexo, porque não é o fim, né? Sempre quando acaba a orientação vocacional, que eu emito o parecer final, né, falando sobre aquilo que eu levantei de informações, eu digo, isso é uma porta, né, que não se fechou. Pelo contrário, ela está aberta para todo um novo outro momento, que é a vivência da carreira, que é a vivência do todo. Tá? Então, o que eu procurei fazer? Os 3 momentos, eu procurei trazer pensamentos para a gente poder discutir e verbalizar um pouquinho sobre eles, e depois eu vou retirar e conversar bastante com vocês, né? E a gente começa até com a primeira questão que eu trouxe para vocês, né? Cada indivíduo encara as relações sociais configurando uma identidade pessoal. Ou seja, se somos seres humanos presentes no mundo, a gente tem esse mundo que nos cerca, né? A escola de vocês é um fator de identidade, o bairro onde vocês moram, o todo da vida social de vocês é um contexto e tem um recorte, né? Uma história de vida.
uma vida que nem sempre é vivida, no emaranhado nas relações sociais, né? Com certeza vocês têm, frente à escola que vocês estudam, frente às vivências de vocês, vocês têm algumas que a gente chama de determinações, algumas coisas que são impostas, né? Quando eu falei, né, que eu tinha que fazer uma faculdade, um pai médico, uma mãe professora, uma irmã que estava começando a cursar direito, eu tinha uma certa obrigação de ter uma faculdade, de fazer uma faculdade, né? De ir além, né? Num contexto social, eu deveria ter. Poderia ser né, um comerciante, fazer qualquer outra coisa, mas existia ali uma situação social, todos meus amigos também queriam fazer faculdade, aquela coisa toda, então tinha um contexto social. Um segundo pensamento, que a gente fala também sobre essa família, né, que ela é social, mas ela também é pessoal, né? Sabemos que em alguns casos a ansiedade vivida pelo filho, né, acaba sendo participada por toda a família, né? Esse momento da escolha é um momento que todos estão juntos, principalmente a família, que é esse primeiro núcleo que a gente verifica, né, que a gente está ali. Você tem os sonhos, os desejos, as projeções do pai, da mãe. Você tem as vivências desses pais que muitas vezes também eles colocam em cima da gente, né? Meu pai queria, na grande verdade, que eu fosse médico, né? Para ele ser psicólogo, tudo bem, era uma profissão real, aquela coisa toda, mas ele queria que eu fosse médico e queria que eu fosse um médico psiquiatra, tá? Existe um texto do Khalil Gibran que é muito lindo, que ele fala sobre essas constantes desejos das pessoas em cima da gente, né? E quando a gente estiver batendo papo, a gente vai trocar um pouco em cima disso, né? Porque a família projeta muita coisa dentro da gente. E é um momento que a gente tem que segurar essas cordas e pensar nisso, né? Assim, se você puder passar, né? Outro recorte que a gente tem nesse primeiro momento de leitura. Então, a gente tem o universo social, a gente tem, né, o universo social maior, amplo, tá? A gente tem a família e a gente tem a escola, que também é outro segmento muito importante, né? A finalidade da nossa escola é ensinar a repensar o pensamento, a dissaber o sabido e a duvidar da própria dúvida. Esta é a única maneira de começar a acreditar em alguma coisa. Então, você vê, olha que coisa interessante que a escola de vocês está gerando, né? Trazendo, batalhando, fazendo milhões de questões e dando para vocês um momento de experiência, de troca, de vivência, que é importantíssimo, tá? Então, a escola é, sim, sempre será um recorte muito importante. A família começa, a escola continua, né? Dando sequência, né? Esse é um ditado popular. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Ou seja, os nossos amigos têm uma influência muito forte nas escolhas. Eu brinco, né? E isso foi uma verdade. Eu tinha 4 melhores amigos, né? Na época do ensino médio. Tinha vários, mas eram 4 mais significativos. E dentre esses 4, né? Todos foram fazer. Um foi fazer odonto, outro foi fazer, os outros 3 foram fazer engenharia e eu também fui fazer engenharia. Então nós éramos 5 ao todo. Quando eu larguei a faculdade de engenharia e falei que ia fazer psicologia, os 3 engenheiros falaram que eu estava louco, que eu ia morrer de fome, que eu não sei o quê, que isso não era profissão, que era Paraná. E eu brinco, o único que ficou do meu lado foi o que fez odonto, que é meu amigo até hoje, né? E eu brinco, né? Que não morri de fome, pelo contrário, preciso, porque estou gordinho na pandemia, agora estou além do peso, né? Porque a gente fica muito tempo sentado, não faz exercício, fica fugindo da academia o tempo todo, porque diz, não, corona, academia, mentira, não quero ir à academia, né? E passei a
a viver uma história. Não morri de fome, sou um profissional muito bem sucedido dentro da área que eu escolhi. Obviamente, existem realidades, né? Eu trabalho de 7 horas da manhã. Ontem saí de uma última reunião às 11 horas, tá? Da noite, né? Hoje comecei às 7h30 de novo, então a gente batalha muito, tá? Mas os amigos são uma coisa importante que recortam bastante a realidade da gente, né? A realidade da escolha. E quem imita insistentemente os passos do outro perde a própria capacidade de andar. Então, assim, dentro desse primeiro momento, que é segurar as cordas, eu acho que o mais importante de tudo é vocês saberem quem vocês são. Vocês reconhecerem as questões de vocês, a identidade de vocês, a realidade de vocês. Não importa se você quer fazer moda, se você quer fazer, como eu costumo brincar, astrobiofísico, química, nada disso está em jogo. Está em jogo a busca da sua realização e a questão. Se for fazer isso porque o fulaninho fez e ficou rico, vocês estão perdidos, porque vocês não vão conseguir, né? A não ser que realmente seja a sua vocação, mas caso contrário, tem que fazer o que é de vocês, né? Que é muito real. Vamos lá, Marcinho. Dando nó, né? Assim que a gente olha para isso tudo que recorta a escolha da gente, a gente começa a fechar. Começa a fechar no sentido de não fechar, mas começa no sentido de olhar para frente e começar a caminhar um pouco mais. E aí eu trouxe também 3 pensamentos, né? Uma foi da minha professora do mestrado, Margot, que maravilhosa, eu sinto uma saudade dela grande. O sentido do objeto representado vai sendo articulado nesse processo pelas relações que, em diferentes níveis, aí se vão estabelecendo. Quando a gente começa a fechar um pouco mais, quando a gente começa a já olhar mais, poxa, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Recentemente, eu terminei uma orientação, né, um processo de orientação vocacional com uma orientanda, e a dúvida dela era fazer medicina e fazer administração de empresa. Ela tinha muita vontade de fazer administração, né? Mas o glamour, a questão maior da medicina, né, de ser bem-sucedido, de ser rico, ficava ali, né? Ficava ali sempre recortando. Ela tem um pai médico e uma mãe administradora. Por mais que ela se identificasse muito mais com essa mãe, mas ela olhava esse pai, na situação atual separados, né? E ela olhava esse pai como sucesso. E a mãe, sim, uma profissional, coerente, firme, mas não com tanto sucesso com o pai. Então, esse sentido que a gente vai dando às coisas vai sendo articulado nessas relações, nesses contextos, nessa história maior e nesse olhar que é necessário. Então, assim que a gente já foi além, repensou nas questões, pensou em tudo, a gente começa a definir mais, a dizer sim para cá, dizer sim para lá. E eu trouxe um pensamento de um filósofo chamado Nietzsche, que eu adoro também, particularmente, que diz que o que enlouquece é a certeza e não a dúvida, tá? Então, não tenham dúvidas, né? Pensem, olhem, puxem, troquem, não afirmem nada, até porque a gente não afirma, né? Eu afirmei que era engenharia, 6 meses depois eu olhei e disse que não era. Ó, não estou fazendo nenhuma apologia a vocês fazerem 30 cursos, mas que vocês não precisam fechar, né? Até porque o último pensamento completa isso, né? Não há um caminho certo. A gente vai fazendo esse caminho, a gente vai olhando, né? Que diz: caminhantes, não há caminho, faz-se o caminho a caminhar. Ou seja, vamos vivendo, vamos caminhando, vamos tocando em frente, né? Vamos pensando, vamos refletindo, vamos dando nó nas histórias, né? Só que esse nó não pode ser muito apertado nem muito doloroso. Tem que ser uma coisa mais solta e possível de
desfazer daqui, fazer ali, olhar para cá, olhar para um outro caminho, né? Até que a gente chega no momento final, né? Que é fazer o laço, né? Se você puder passar, Marcinho. Pronto. E aí eu trouxe outros dois pensamentos, né? Que não chegam ao fim, mas também geram, né? Quanto maior for o obstáculo, maior será o prazer de tê-lo superado. Então, assim, a gente brinca, né? No senso popular, não existe almoço de graça, né? A gente tem que ralar, a gente tem que fazer, a gente tem que ir além, né? Então, vamos lutar, vamos buscar, vamos ver melhor a faculdade, vamos estudar, vamos ver se é possível viver aqui, viver ali, ir para lá e para cá. Vamos buscar essa questão toda. E aí, eu gosto também muito desse pensamento de Goethe, que diz: tudo quanto puderes ou creias poder fazer, começa. A ousadia tem gênio, poder e magia. Então, a gente costuma brincar na psicologia, né? Zona de conforto é uma coisa maravilhosa. Eu adoro, né? Às vezes, assim, a gente fica ali naquela coisinha, naquela questão, né? Tá tranquilinho, o dinheiro tá entrando, né? Ah, já fiz aqui a faculdade. Sim, é bom, é correto, é até correto, mas a gente tem que ser mais, a gente tem que ser ousado, a gente tem que lutar, a gente tem que pegar uma quarta-feira à tarde, depois de uma manhã inteira de estudo, e está aqui, 37, ouvindo, né? 37 pessoas, 35, não sei quantos são ao todo, né? Deve ser uns 35, 34, porque tem eu, Márcio, né? E tem mais outros dois professores, fazendo, ouvindo, batalhando, discutindo, pensando, literalmente sendo ousado, né? Tem que fazer. E encerrei com uma musiquinha muito linda, né? Não sei se vocês conhecem. Ando devagar, porque já tive pressa, né? E leva esse sorriso, porque já chorei demais. E tem esse trechinho que eu acho perfeito. Cada um de nós compõe a sua história, tá? Cada um de vocês vai construir o seu caminho. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Então, seja a profissão que vocês escolherem, seja o caminho que vocês forem traçar, com certeza, né, só a gente vai poder fechar, vai poder fazer, vai poder ir além nessa história. Tá? Foi bem Muito rapidinho bom, para a não, gente poder excelente. abrir, né, e conversar agora bastante com vocês. Trocar uma ideia, responder tudo aquilo que vocês quiserem saber, seja sobre Vamos lá. escolha, seja sobre psicologia, seja sobre orientação. Então, assim, eu sempre falo e digo, né, que perguntas podem vir pelo chat, podem ser de viva voz, vocês ficarem bem à vontade aí para a gente ir aprofundando e questionando o nosso convidado de hoje. E deixa eu fazer uma primeira pergunta, então, enquanto a gente esquenta aqui para quebrar um pouco o gelo. Perfeito. Eu imagino que não exista uma receita de bolo, né, no momento em que a gente está finalizando o ensino médio e começando a vir ao mercado para escolher a profissão que nós vamos seguir, né? Mas existem algumas recomendações, algumas orientações que nós podemos seguir para que essa escolha, de certeza a gente nunca tem, mas que caminhe na direção correta, na direção de um profissional feliz e realizado? Sim, sim, sim. Uma das primeiras questões é você fazer, literalmente, quando você tem muita dúvida, né, fazer uma boa orientação profissional, uma boa orientação vocacional. Por quê? Porque, na grande verdade, a reflexão maior sobre a escolha, ela precisa ser pensada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa, acima de qualquer questão, ser discutida. Eu gosto muito e sempre faço muito isso, né? Primeira reflexão, senta com o pai, senta com a mãe, né? Conversa, troca experiência,
Conversar com pai e mãe é chato, né? Sim, né? Mas eles são as pessoas que, de uma certa forma, te conhecem muito, né? Então, vamos lá. Então, vamos botar numa ordem, numa sequência, tá? É, entre em contato. Entre em contato com você mesmo, né? Pensa o que que você curte, o que que você não curte, quais são as profissões que você olha e diz que tem essa realidade, que combina com você. Todo mundo passa, né? A gente diz que a escolha tem 3 tempos, que é um primeiro tempo, que é aquilo que a gente viveu na nossa infância, no nosso primeiro momento. Depois, esse momento atual, quando a gente amarra, o que a gente confirma, ou a gente nega aquelas questões, né? A questão da engenharia veio também muito, né? Porque eu era uma criança que adorava desmontar os brinquedos, mais do que montar. Mais do que criar um cenário, eu gostava de desmontar os brinquedos. E todo mundo brincava, nossa, esse menino vai ser engenheiro, esse menino vai ser não sei o quê, né? Depois de um tempo, na própria adolescência mesmo, todo mundo brincava. Nossa, como você escuta bem as pessoas, né? Como você gosta, né, de ouvir, como você gosta de receber as pessoas. Então já estava ali uma outra coisa colocada. E olhar para isso tudo. Então, conversar com pai e mãe, trocar com os amigos, começar a ver mercado. Isso também é uma coisa que é muito legal, mas não o mercado daquilo que, não, a profissão da moda é engenharia mecatrônica, então vou fazer isso. Não, não é isso. É tentar, dentro dos seus desejos, ver como é que eles estão colocados no mundo, né? E, como eu costumo brincar, fazer uma orientação é sempre uma coisa muito saudável, né? Porque é um profissional que está ali capacitado para poder te atender, para poder te ouvir, para poder pensar junto com você. A escola é de fundamental importância, a troca com os professores, né? Volto a dizer, esse momento que a gente está vivenciando aqui, isso é tudo, né? Quem dera na nossa época tivesse isso, né, Márcio? Porque, assim, a gente não viveu nada disso, né? A gente tinha uma escola tradicional, que estava ali, sentava, aula, matéria, até logo, um abraço, chamava o professor de senhor, né? O que você pensa sobre trabalhar com arte no Brasil? A questão financeira, a desvalorização, já vou responder. Então a gente tinha ali aquela coisinha, forminha, acabou, acabou, vai embora para casa, se vira, beijo e tchau, né? Como eu costumo brincar. Bom, acho que a gente posso responder a da Clara, que ela Por fez favor, aqui, claro. Clara abriu tá? aqui os trabalhos. Então vamos lá. O que você acha de trabalhar com arte no Brasil? Né? Você mandou uma pergunta maravilhosa e capciosa, né? Vamos lá. Sim, se é a sua vocação, eu acho que é muito válido. Infelizmente, a gente tem um país, né? A gente mora no Brasil, que a arte não é reconhecida, tá? Mas eu também costumo brincar ler muito isso dizendo, o que eu mais ouvi quando eu disse que ia fazer psicologia era que eu ia morrer de fome, que eu ia virar isso, que eu ia virar aquilo. E trabalhei e venci, tá? Então, sim, o trabalho com a arte no Brasil é um trabalho árduo. Mas se for verdadeiramente aquilo que você gosta, aquilo que você faz, você vai fazer sucesso. Talvez a representação de sucesso não seja ser um artista plástico de uma galeria X, ou ser um ator, ou ser um profissional do teatro, né? Sei lá, qual o campo da arte total. Mas, com certeza, se for o seu desejo, se for essa sua meta, se você fizer com afinco, eu acho que toda e qualquer profissão, isso não é pieguice, toda e qualquer profissão a gente pode chegar e ser bem-sucedido, tá? Agora, o que é complexo no Brasil, isso sem sombra de dúvida, né? Onde um país que não incentiva a cultura, né? Onde as leis, né, são canceladas em prol do benefício, né, e de a lei Rouanet, né, que é cancelada em prol de um benefício, né? A gente viu agora com a pandemia, né? Eu até atendo um ator que se virou nos 30, né? Porque não tinha, não tinha condição, né? E toda a equipe dele teve que bancar tudo, só que ele tinha uma certa projeção, uma certa situação financeira que gerou
toda essa questão. Tendo uma artista plástica, irmã de um ator famoso, e que também, né, ficou na batalha, na vida, começou a reestruturou a arte dela e agora está fazendo artes mais simples, mas que sejam mais vendáveis, está aí sobrevivendo e fazendo. Então, eu posso te dar alguns depoimentos de sucesso, como também tem vários de fracasso, né? E nessa área e em todas as outras, né, Elvésio, na verdade, né? Uhum. Todas as áreas você tem pessoas que vencem e outras que, né, não têm tanto sucesso, apesar do sucesso ser bastante questionável. O que é sucesso para cada um de nós? É Né? isso aí. Eu concordo plenamente com você, né? Atendo um rapaz que está se formando em comunicação e ele está feliz da vida com produção de vídeo, né? Ele falou: é o que eu gosto de fazer, eu ganho meu dinheiro para minha cerveja, eu faço sucesso, eu fico feliz de mostrar a minha produção, mesmo que eu não assuma, porque ele trabalha para uma produtora, então ele faz o trabalho e esse trabalho vai adiante, mas ele falou: eu sei que fui eu que fiz, meu salário está bem, essa é minha arte, é isso que eu gosto de fazer, estou conseguindo pagar minhas continhas, estou feliz na vida, tá? Então, esse é sucesso. Esse é um caso de sucesso, né? Queria pegar uma carona aqui também no que a Clara perguntou. Você colocou, pontuou algumas coisas durante a tua explanação, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais. Quais são as principais questões, né, que os seus pacientes, as pessoas que te procuram, os seus clientes, que estão no ensino médio, estão nessa fase, quais são as principais dúvidas, as principais questões que eles colocam para você? Número 1, ser financeiro. A profissão se vai dar dinheiro. Essa é a principal questão que recorta a maioria dos discursos, né? Com essa profissão eu tenho como ganhar dinheiro, com aquela eu não tenho, mas eu gosto daquela e tenho vontade de fazer outra, tá? A dúvida é sempre essa. E o segundo tópico é aqueles que, aí a gente trabalha em cima disso, né? Eles literalmente não sabem o que fazer. Eles olham para milhões de coisas e não sabem o que fazer. A dúvida sobre, mas eu gosto de física. Mas eu também gosto de história, né? Eu adoro ler. Não suporto matemática, né? Desculpa, depois eu não consegui pegar só o que foi. Não, fica Né? tranquila, porque um dos alunos se levantou a mão, e aí eu estou dizendo o seguinte, para, por favor, ao fim da sua resposta, para ficar à vontade, para se colocar, para perguntar também. Quanto mais interação a gente tiver aqui, melhor fica o nosso encontro. Maravilha. E se vocês quiserem abrir câmera, falar daquela coisa toda, eu sei que eu dou aula para universitário e às vezes eu brinco, né? Fulano, você foi abduzido? Não, professor, eu estou aqui. Eu falei assim, então tá bom, então mostra aí para você. Não, professor, eu estou de pijama. Eu falei assim, não tem problema não, o pijama está direitinho, tá velho? Não, então mostra a câmera aí. E aí a gente brinca muito sobre isso, né? Sucesso, né? A maioria das questões, o adolescente tem nós, ser humano, né? Vamos botar, tem uma representação de ter sucesso, de ter uma profissão que vá ganhar dinheiro e que vai ter sucesso, né? Mais ainda ganhar dinheiro. Não é à toa que a gente vive num mundo capitalista, né? E foi até que a gente falou. Óbvio que existem milhões de psicólogos desempregados e óbvio que existem psicólogos bem-sucedidos, né? E existem aqueles que estão ali trabalhando, né? E fazem aquele mediano e estão felizes. Então, essa representação de dinheiro, de sucesso, de realização, né? Muitas vezes mas eu quero uma profissão que me realize. E aí eu brinco, o que é realizar? Né? Eu sempre questiono muito. O que você entende por realização? Né? Porque, na grande verdade, é isso, tá? Eu quero ficar realizado. E o que é realizado para você? Não sei. É ter um carro, ter uma casa, ter uma família? Sim. Então vamos lá.
né? E para isso você precisa ter uma profissão que você ganhe dinheiro, né? Tem um caso, tem uma casa, tem uma família, pode ser uma realização em que sentido, né? No sentido pessoal. O que é você estar realizado profissionalmente? E eles, na maioria das vezes, não conseguem responder. Depois, com o tempo, quando a gente vai elaborando, aí sim entra num outro patamar, tá? E a segunda demanda é essa, é quando o sujeito vem assim sem nenhuma perspectiva, né? Ou ele vem com duas, três, com um discurso de sucesso financeiro, sucesso de realização, ou quando ele vem realmente sem nada na cabeça. E aí eu também brinco dizendo que isso não existe. Mas eu não tenho, já pensei, não quero nada, não gosto de nada. Vamos lá, tem alguma coisa aí dentro. E aí a gente futuca e vai e mexe, né? Acho que tem. Sempre tem. Essas são as duas demandas maiores, né? Perfeito. E só para ilustrar, eu tive uma demanda de uma vez, né? Às vezes a gente faz a orientação vocacional da família inteira, né? Assim, e são 3 irmãos, eu fiz do mais velho, depois fiz a do meio, e a caçula chegou para mim e falou assim: bom, eu estou aqui, né? Porque todos adoraram fazer esse trabalho com você e eu queria fazer também. Mas olha só, você vai ter que me ajudar. Aí eu virei e falei assim: é mesmo? Mas por quê? Porque eu não quero fazer profissão nenhuma. Eu falei, mas como assim? Não quero estudar, eu quero terminar o ensino médio, eu quero me casar, eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa, eu quero viver isso. Meu namorado trabalha na empresa do meu pai, ou seja, meu noivo, né? Ela já estava noiva, com 17, 18 anos, né? Eu já estou noiva, só estou esperando agora ele se formar, né? Ele trabalha na empresa do meu pai e eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero cuidar de casa e você tem que me ajudar a convencer meus pais disso. Eu falei assim, nossa senhora, mas aí convencer um pai empresário que a filha quer casar e ter filhos, né? E só não quer fazer profissão nenhuma. Eu falei assim, essa é a questão. Mas eu faço a orientação vocacional toda com você. Eu falei, aí, meu amor, você vai gastar o dinheiro dos seus pais à toa, né? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque eu quero ser mãe. Quero ser esposa e quero ser mãe. Então tem essa demanda também, de vez em quando aparece no consultório. Perfeito. Quem estava com a mão levantada, gente, por favor, fica à vontade aí. Eu não estava, mas eu posso falar rapidinho? Claro que pode, por favor. Eu tenho uma pergunta. Diga. Você acha que é importante fazer teste vocacional mesmo se você já sabe o que quer fazer? Não, aí não, tá? A não ser, como é que se pronuncia seu nome? Asta? Isso, tu falou direitinho. É raro eu É, conseguir falar de primeira. é porque, vê só, meu nome é Elvésio, então, assim, né, o que eu mais sofri na minha vida foi quando as pessoas falam, como é seu nome, Elvésio? Quê? Eu sempre ouço um quê, né? Então, vamos lá, Asta. É importante fazer? Não, né? Se você já tem isso definido, com certeza não, tá? Agora, eu penso em fazer medicina, mas não sei o que eu posso fazer, como eu posso fazer, não sei que área eu vou me especializar e eu preciso de uma ajuda, né? Eu costumo brincar que o processo de orientação não é terapia, mas é terapêutico, tá? Porque ali a gente se encontra seis vezes, né? 6 a 8 encontros, onde a gente vai estar repensando todo um contexto de vida maior, tá? E muitas vezes, né, vem coisas, vem pensamentos, vem milhões de histórias que podem contribuir, tá? Agora, se você já tem definido, de jeito nenhum, não tem necessidade de nada, tá? Ok, obrigada. Nada, Murilo. Mais alguma pergunta? Tinha aquela uma Eu tenho pergunta. uma pergunta. Olha, surgiu. Vamos lá. Posso falar? Pode? É porque, assim, a gente teve várias conversas já. Na maioria delas, as pessoas falavam assim pra gente, mas nada é definitivo, tudo bem, você pode mudar no futuro. Só que eu, como Sarrija, eu não conseguiria me imaginar mudando, tipo, nunca, porque você tem que passar por todo esse processo
de Enem e tal, e é um processo muito estressante que normalmente vai no mínimo 1 ano, né? Para você se preparar e conseguir entrar na faculdade, pelo menos pública. Sim. E daí eu queria saber como foi essa transição para você. Ainda mais que normalmente você conseguiu fazer bem rápido, mas acredito que tenha bastante gente que queira mudar no meio do curso. Sim. E daí eu queria saber, se você puder falar um pouco sobre isso. Claro, Saíja, com o maior prazer do mundo. Primeiro, você já falou um recorte, né? Eu não conseguiria fazer isso. Sim, concordo, é a sua identidade, né? É o seu jeito de ser. Vamos lá. Há 35 anos atrás, a gente tinha uma liberdade de vida que eu concordo, a gente não tem hoje, né? Hoje, com esse mundo todo high-tech e que a gente intitula como mundo pós-moderno, você, né, tem que se formar aos 20 e poucos anos, você tem que ser mestre aos 27, doutor aos 30, senão o mercado te pega, aquela coisa toda. Isso é, sim, uma verdade, mas não é uma verdade tão verdadeira assim, tá? Eu costumo brincar que eu prefiro um profissional com 35 anos, né, bem estabelecido, do que um com 30 que já tem título de pós-doutor, pós-doc e que está ali vivendo a amargura, talvez, dessa escolha que ele tenha feito. No meu caso, foi relativamente fácil. Eu também levei um pouco de sorte, né? Porque em 6 meses eu descobri que não era aquilo, tá? Eu também não concordo com... no 9º período, descobri que eu não quero fazer direito. Eu vou fazer engenharia mecatrônica. Mas como assim, filho? Peraí, né? O que esses 4 anos e meio de direito te trouxe para você, na reta final, dizer que não? Então, eu acho que aí tem uma complicação, tá? Agora, sim, concordo. O Enem, esse ano todo, essa coisa toda, é muito chato, né? É uma carreira muito chata, e depois que você consegue pontuação, né? Passou lá o ponto de corte, passou para a Universidade Federal, que você tanto queria, aquela coisa toda. Aí chega na hora, ai, não é isso, tá? Então, eu acho que vale, até se for o caso, segurar um pouquinho, né? Para isso existem cursos de pré-vestibulares, para isso existem questões, caso não seja uma cobrança da sua família, porque também tem isso, né? A família também tem uma pressão muito grande. Já paguei 50 anos de escola para você, agora você tem que decidir, para com isso. Mas eu particularmente, sempre converso muito com os pais e peço para eles: segura um pouquinho, se ainda está em dúvida, né? Deixa essa batalha para daqui a 1 ano e talvez, aquilo que você não conseguiu decidir aos 17, você decida aos 18, tá? No meu caso foi tranquilo, porque eu troquei a faculdade, logo existiu essa questão desse profissional, que eu fiz a orientação, e no ano seguinte eu já entrei para psicologia, peitei Deus e o mundo, entrei para psicologia e tive a sorte de realmente ele estava super correto e eu me apaixonei pelo curso, né? Tanto é que foi o que eu falei, né? Eu me formei literalmente em 91, né? De 91 para cá tive a chance, tive a possibilidade, comecei a trabalhar como psicólogo, me formei em janeiro, dia 20 de janeiro, né? Foi a formatura já de 91, né? A turma de 90. Em março, nem março, finalzinho de fevereiro, antes do carnaval, na época, eu tive a chance de trabalhar numa escola, num colégio de aplicação, como psicólogo. E aí engrenei e fui embora e nunca mais parei, tá? Hoje em dia tenho uma vida mais calma, então, mais calma, entre aspas, né? Mas não tão corrida, tem 2 clínicas, tem uma coisa mais estabelecida e aí fica mais fácil. Sou professor de uma universidade, mas já ralei muito. Então, assim, dei sorte. E existe, só para poder também complementar o seu pensamento, a gente brinca que existem os 3 tempos da orientação vocacional. Um primeiro tempo que a gente chama de sondagem, que é realizado com o 9º ano, né, como uma forma de começar a despertar questões, começar a despertar interesses, começar a despertar segmentos, né, assim, possibilidades, tá?
No segundo ano do ensino médio, que é a média mais ou menos, segundo e terceiro ano, a gente faz, até porque o nono ano e o primeiro ano tem esse processo de sondagem. No segundo e no terceiro, a gente faz a orientação em si, e existe um trabalho que eu, esse ano, não estou fazendo por causa da pandemia, mas já fiz há 2 anos atrás, o último, que é um trabalho de reorientação profissional, né? Tanto na universidade que eu dou aula, quanto em atendimentos a adultos. A gente vê, tem pessoas que chegam aos 35, 40 anos e querem repensar a sua escolha profissional. E aí a gente faz um trabalho de reorientação, né? Mas na universidade eu tenho um projeto, né, onde a gente faz essa reorientação, ou seja, o que esses alunos estão. A gente faz geralmente no terceiro, no quarto período, que ainda só tem 1 ano de faculdade, a gente ainda consegue remanejar e trabalhar em cima disso. Mas é difícil, eu concordo com você. Mudar de carreira não é uma coisa simples, ainda mais depois de formado, né? Perguntas? Quem mais quer falar? Elvésio, deixa eu pegar uma carona também nessa pergunta da Saíja. Ela estava explicando que ela não pretende, não gostaria de ter que fazer uma transição de carreira. Eu acho que, na verdade, na prática, né, a gente escolhe uma carreira e quer seguir nessa profissão. Mas, cada vez mais, quando a escolha foi, não sei se eu posso dizer errada, mas talvez um pouco... foi equivocada mesmo. Lá atrás, né, lá no início, você pode ser obrigado a fazer uma transição de carreira lá no futuro, né? Muita gente que chega aos 50, aos 55, e aí não quer mais seguir, talvez, na carreira que não goste, que seguiu por questões financeiras ou visão do sucesso, e aí vai fazer uma transição para algo que goste, né? Tem alguma forma melhor, mais suave, de pensar nisso, de fazer esse movimento? Radical sempre vai ser, difícil sempre vai ser, né? Mas talvez tenha algumas questões que você possa fazer de uma forma mais tranquila e até aproveitando ensinamentos, aprendizados que você tem da sua profissão anterior, atual. Sem sombra de dúvida, Márcio. E o que você falou é perfeito, é isso mesmo. Acho que a forma mais tranquila, né? Existe até um pensamento, acho que depois eu até leio, que é de uma escritora argentina muito interessante, que ela fala que se o homem não abraça uma profissão que vá de encontro ao seu eu, à sua realização, fracassa todo o acordo de bem viver. Então, assim, acho que o que eu mais puxo quando eu faço processos de reorientação é literalmente isso, é discutir em cima dessa questão maior, né? Porque existe um eu, né? Existe um eu que fala, né? Só para ilustrar, né? Hoje, né? Às quartas-feiras, eu atendo um paciente, né? Às 9h30 da noite, tá? E ele brincou, e ele sempre brinca, ele falou assim, nossa, eu nunca pensei que você fosse aceitar. Eu falei assim, olha, eu vou dizer para você que não é uma coisa simples, tá? Porque eu comecei às 7h30 da manhã, né? Terminar às 10h30 da noite. Quando você está numa reunião, você está ali, você olha o WhatsApp, você mexe qualquer coisa, a reunião vai rolando, você vai ali. Agora, no atendimento, eu estou ali, focado no paciente, né? E aí eu brinquei com ele, eu falei assim, eu amo muito aquilo que eu faço, tá? Então, esse eu tem que falar, esse eu do prazer, da satisfação, daquela questão maior, não adianta. O processo de reorientação, quando a gente refaz, é sempre baseado nessa busca desse eu, tá? E muitas vezes, aí assim, em alguns discursos que a gente ouve, eu acho que o grande equívoco está em
quando o profissional falou, o financeiro falou mais do que o eu, do que a realização. E aí, digão, não adianta, né? Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser o que você quiser, e você pode ganhar fortunas. A gente brinca, né, que dinheiro não traz felicidade, manda comprar, né? Mas na essência isso não funciona, tá? Você tem que se ouvir, você tem que saber o que você quer, você tem que lutar por aquilo que é seu. Porque se você chegar aos 40 anos, eu recebo, né? Eu tenho um cargo de gerência numa multinacional. Hoje eu tenho um salário de 30 mil reais, aí eu brinco, mas deve estar com úlcera, né? Deve estar com gastrite, deve estar com qualquer situação, né? Porque aquilo não basta, aquilo não é suficiente. E por mais que a gente fale, a profissão da gente é um recorte fundamental, né? Óbvio, um bom casamento, boas relações, mas se não tem o eu falando junto, o profissional não consegue, tá? Então eu acho que Perfeito. a dica é voltar ao seu próprio eu, né? Pessoal, Independente de qualquer coisa. a gente está se encaminhando para o final, né? São 4h06, temos mais 4 minutos, mais perguntas aí para a gente aproveitar aqui a presença do nosso convidado. Tinha uma pergunta que tinha um rapaz que tinha escrito aqui no chat, não sei se você já foi falado, teve uma hora Será que que eu apareceu, passei? aí, né, quando a Asta falou, a pergunta era anterior, não sei É se engraçado, para você... mim só aparece aqui a da Clara, escrita. Deixa eu, então, te fazer uma última pergunta também, Vamos curiosidade lá. que alguns alunos perguntam, não exatamente do SEAT, né? Mas eu também já estive em sala de aula, que é o seguinte: muita gente hoje acaba o ensino médio, entra na faculdade e, em seguida, emenda com MBA, mestrado e doutorado. E aí são 4, 8, 12 anos seguidos de estudo, de especialização, né? E aí alguns professores dizem que talvez esse não seja um bom caminho, porque muitas vezes para o MBA, por exemplo, você precisa de uma experiência profissional e até por uma experiência de vida. Como é que você vê essa sequência de especializações? É indicado? Depende do caso? Como é que você vê? Na grande verdade, eu concordo com esse professor, porque eu desaprovo plenamente isso, né? Sim, a gente vive num mundo onde o mercado está ali cobrando da gente, né? Que você seja especialista, que você tenha um mestrado, que, né? Na nossa época, você ter um título de mestre era uau, né? Hoje em dia, o título de mestre não vale mais de nada, né? Você tem que ser doutor ou pós-doc, né? Somente pós-doc ainda faz uma cena de admiração. Mas eu, particularmente, não gosto disso. Eu gosto de... Terminou sua graduação? Ok, vamos ver. Sim, a gente precisa se especializar, né? A graduação não gera isso, né? A graduação gera uma formação geral, então a gente direciona, mas eu prefiro 1000 vezes uma pós, né? Um estudo a mais para você se aperfeiçoar naquilo que é a sua linha, e tem que ter, né? Porque a gente tem que ser especialista. Ontem conversei também com um paciente, né? Não, porque eu vou fazer mestrado, porque eu vou fazer mestrado, porque eu vou fazer mestrado, porque eu vou fazer mestrado. Eu perguntei para ele, eu falei assim, você vai ser mestre para quê? Não, porque eu tenho que ser mestre. Mas você tem que ser mestre para quê? Porque eu gosto de estudar. Eu falei assim, ué, mas você tem que fazer mestrado porque você gosta de estudar? Aí ele ficou assim, sabe aquela coisa assim, não, porque enquanto mestre, eu falei assim, enquanto mestre, não vai mudar nada na minha vida, né? Eu falei, não, você vai seguir carreira acadêmica? Aí ele falou assim, não quero, suporto da aula. Eu falei assim, então você vai fazer mestrado para quê? Né? Acho que tem essas coisas assim que são tão interessantes, né? Que é muito jogado para gente, né? Você precisa disso porque o mestre tem isso, tem aquilo outro, não sei o que lá.
E outra coisa que a gente ouve também muito, né? Não, porque eu vou terminar a faculdade de engenharia e vou fazer uma faculdade de X, porque aí, de economia, porque aí eu sou um engenheiro de produção, eu sou um economista, não sei o que, não sei o que lá. Assim, para com isso, você vai jogar mais 5 anos da sua vida em algum lugar. Vamos lá, direciona, faz alguma outra coisa. O que eu aprovo, assim, aprovo, né? Quem sou eu para aprovar ou desaprovar alguma coisa? O que eu olho, sim, a necessidade de você fazer uma especialização, perfeito, né? Dentro do campo da psicologia, eu sempre brinco muito com os alunos que não adianta você se formar e abrir a sua tendinha de milagres, né? Primeiro que você não vai ter ninguém que vai confiar em você, tá? Então, se formou, busca uma área que você quer trabalhar, que você gosta. Busca um caminho a ser seguido. Vamos lá. Aí sim, faz uma formação clínica. Aí sim, faz uma especialização. Aí vale a pena, tá? Eu fiz o mestrado 10 anos depois de formado, tá? E porque eu já tinha uma vida acadêmica e o MEC determinou que para ser professor universitário você tinha que ter um título, né? A universidade tinha que ter X mestres, X doutores e X especialistas. Então, eu queria continuar na minha vida acadêmica, fiz o mestrado. Não fiz o doutorado por besteira, porque estava cansado, não queria, e na época o mestrado era o título, né? Então eu comecei a receber 50 mil convites para dar aula, para fazer, para não sei o quê, então acabei não fazendo. Hoje não penso em fazer doutorado, porque não vai mudar em nada a minha vida. Nem pode mudar um pouquinho de aumento salarial, tá? E nada mais. Então, assim, né? É válido? Você quer seguir uma carreira acadêmica, se você quer ser um palestrante, se você quer... Então, a titulação é importante, né? Um doutorado, né? Principalmente para pesquisadores, cientistas, né? Quem faz biomedicina, hoje, acima de qualquer coisa, ele precisa de um mestrado e de um doutorado, porque você defende uma linha de pensamento. Quem trabalha, né, por essa área mais biomédica, biológica, né? Agora, um advogado ter um título de doutor, eu quero uma carreira acadêmica. Ok, fora disso, não vejo por quê. Prefiro que ele se especialize. E assim, eu deixei reservado até 4h30 para estar aqui com vocês, tá? Se quiser mais alguma coisa, senão a gente encerra sem problema nenhum. Eu queria só ver se de repente tem mais alguma pergunta que a gente possa aproveitar aqui a tua presença. Eu queria perguntar outra coisa. Claro. Vamos lá. Maior prazer. Deve? É porque, assim, você falou que você faz esse trabalho de reorientação, né? E normalmente ele funciona. Porque eu fico pensando, a pessoa vai lá, vai mudar, vai se aventurar, vai dar um trabalhão. E imagina se, tipo, não funciona. É verdade. Bom. Nosso professor de geografia falou hoje, a gente estava falando sobre o trabalho, sobre a realização a sua realização como pessoa de estar fazendo aquilo para o mundo, sabe? Sim. E a gente estava falando dos garis, enfim, não me importa tanto. Mas a questão é que ele falou que a maioria das pessoas realmente não sentem que estão sendo, tipo, não estão contemplando seu ser e aumentando sua formação como indivíduo. É só um meio de ganhar dinheiro. E daí eu penso, nossa, imagina fazer tudo isso para ser só mais um. Aí eu acho que, volto a dizer, aí tem um recorte que é muito do seu eu, né? O que eu falei da acompanhante da minha mãe é puramente verdade, né? Se você realmente não quer ser só mais um, e isso eu também defendo como questão, né? Eu acho que a gente tem que ter o nosso diferencial. A gente não pode. Eu não quero ser só mais um psicólogo. Eu quero ser o psicólogo. Eu não quero ser o melhor psicólogo, até porque eu nunca vou ser, né? Porque a gente brinca, a gente tem 2 minutos, atualmente 1 minuto de fama. Daqui 1 minuto já surgiu o outro melhor, que tem isso, que tem aquilo, que faz isso, que faz aquilo. Então,
o melhor a gente nunca vai ser, mas o bom eu acho que a gente tem que ser. E voltando à sua pergunta inicial, né? Eu adoro, eu acho essa coisa muito linda, né? É linda. Vamos lá. Funciona? Me sinto à vontade de dizer para você que de 100%, 90% das vezes funcionou. 10% não funcionou. Eu sou um ser humano, né? Eu erro, né? E às vezes eu erro na própria análise, tá? Às vezes não funcionou porque, na grande verdade, a pessoa não queria fazer, que também isso é uma outra coisa, né? Sempre quando eu começo a fazer o processo, eu marco a primeira consulta, a primeira sessão, né? Não é consulta, desculpa, a primeira sessão com os pais. E aí a gente conversa, bate papo, não sei o que, não sei o que lá, e nos 15 minutos finais eu viro e digo assim: olha só, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá tudo muito lindo, a gente se gostou muito, adorei os pais, mas quem vai bater o martelo final é a pessoa que quer fazer. Porque se o orientando, né, ou se a orientanda não quiser fazer, pode chover canivete que não vai funcionar. Eu posso ser o melhor orientador profissional do mundo que eu não vou conseguir. Então, assim, sim, funciona? Funciona. É eficiente? É eficiente. Eu fiz todo um estudo são literalmente, desde o mestrado para cá, onde eu defini, onde eu fiz uma formatação de uma sustentação teórica, né? E eu tenho a comprovação que isso funciona. Funciona. Pode dar errado? Pode. Por erro meu? Sim, claro, já errei. Né? Às vezes até por estar ali naquela questão, né, no bate-papo, na conversa, aquela coisa toda, e eu perdi alguma coisa que eu direcionei para um lado, não digo errado, né, porque também não é isso, mas para um lado não 100% preciso, né? Pode. E pode quando o orientando é obrigado. Aí é fadado ao fracasso. Tanto é que hoje, aos 53 anos e há 30 anos de formado, eu costumo brincar muito que eu consegui uma coisa que eu amo, sem narcisismo, sem questão nenhuma, mas hoje eu só faço aquilo que eu quero. Eu dou aula na instituição que eu quero, eu faço a palestra que eu quero, eu atendo quem eu quero, óbvio, né, com as devidas proporções, tá? Então, assim, é muito mais fácil dar certo hoje, porque a gente já faz com todo um caminho, com toda uma questão. Mas se o sujeito não quiser, não adianta. Pode vir o Papa me pedir que eu digo não. Eu tive agora recentemente, no começo do ano, a gente já voltou às atividades presenciais no consultório, então eu tenho feito algumas orientações no consultório, tá? E o rapaz virou para mim e falou assim, esse discurso é fantástico, né? Ele virou e falou assim, cara, tu é de boa, adorei você, tá? Eu até aceitaria que você fosse meu psicólogo, tá? Mas eu não quero fazer orientação vocacional. Quem quer, quem tem dúvida da profissão é minha mãe, não sou eu, tá? Eu tenho um caminho que eu quero seguir, eu vou seguir. E eu falei assim, perfeitamente bem. Eu concordo com você perfeitamente bem. E a mãe veio, mas você tem que fazer. Eu falei assim, mãe, eu não tenho que fazer nada. Primeiro, eu não tenho nem mais que falar com você, porque eu já falei o que eu tinha que falar. Tá? Seu filho não quer, acabou. Não, mas ele quer, ele está tímido. Não, não está tímido, ele acabou de dizer que ele aceitaria que eu fosse psicólogo, mas nunca aceita. Então você vai ser psicólogo dele? Não, também não vou ser, não tem porquê. Né? Então, assim, tem essas questões que são interessantes e a gente pode repensar isso. Tá? Só funciona se tem querer, de ambos os lados. Fundamental. Pessoal, mais alguma pergunta? 4h19. Bom, Elvésio, queria te agradecer demais a presença, aí a generosidade de compartilhar com a gente os teus conhecimentos, todas essas histórias interessantes que são práticas, né? Que eu acho que é o principal. A gente ouvir casos práticos, né? E que você encontra aí no consultório com seus pacientes.
Obrigado, obrigado. Falei com você, depois a gente até troca uma mensagem. Eu participei recentemente como coautor de um livro e eu queria, né, que pelo menos 5 exemplares eu queria mandar para a escola aí. Não A gente posso tem uma bancar todo. biblioteca, aliás, 2 bibliotecas fantásticas, então vai ser Show de bola. maravilhoso receber. Te agradeço Tá? demais. E eu queria aproveitar que você ainda está aqui com a gente e convidar todo mundo. Na semana que vem, dia 11, às 10 da manhã, a gente vai conversar com a Renata Seudin, que é ex-aluna do SEAT, e vai falar sobre as profissões ligadas à inovação e à tecnologia. Então, na segunda-feira, a gente já coloca nas redes sociais para que todo mundo esteja aqui com a gente. E agradecer também as presenças aí de todos os alunos, as alunas, e agradecer mais uma vez a você, Ovésio. Boa tarde a todos, a todas. Uma excelente quarta-feira. Obrigado, estou à disposição. Obrigado. Estou à disposição, tá? O que você precisar, a gente vai falando, a gente roda a agenda, vira a agenda e acerta isso, tá bom? Tá joia. Muito obrigado. Um abraço, Tchau, querido. tchau. Boa Obrigado. tarde. Um abraço Tchau, tchau. grande. Boa tarde.